Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315. 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um momento onde vamos testificar aqui da palavra de Deus, lendo um texto para a nossa meditação. Hoje nós vamos estar meditando num texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela sempre tem algo novo para nos falar. Essa é a diferença. Então você conhece o texto, a história, mas Deus tem algo espiritual para te falar. E eu espero que você receba isso, em nome de Jesus. O que Deus quer nos falar, através dos textos bíblicos. É exatamente por isso nós precisamos de estar meditando. Então, neste momento, nós vamos estar meditando no Evangelho de João, capítulo 2. Muito conhecido esse texto, mas eu digo para você, Deus tem algo para te falar a partir deste momento. Então, a Bíblia diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita o vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos,
e ficaram ali não muitos dias. Então nós vemos aqui esse texto que é bastante conhecido, que fala do primeiro milagre de Jesus. Então disse: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Então eu quero convidar você, dizer para você, perguntar a você: você tem convidado Jesus para entrar na sua casa? Você tem convidado Jesus para participar da sua vida? Porque lá em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, exatamente, Jesus não é invasor. Ele entra se nós o convidar. Nós vemos logo após a ressurreição que os 2 discípulos iam para Emaús. E Jesus ali viajou com eles alguns quilômetros. Eles não sabiam que era Jesus. Chegando ali numa encruzilhada, Jesus disse: eu vou continuar. Ele disse: não, você vai passar a noite com a gente. Então, quando entraram ali, ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. E ele foi. Então, exatamente nessas bodas, o noivo ali, ou o esposo, ele convidou Jesus para esse casamento. Então, exatamente, nós precisamos ter este propósito, de convidar Jesus para estar conosco. Seja em qual é a situação, nós devemos convidar Jesus, porque quando Jesus entra, as maravilhas acontecem. As bênçãos acontecem em nossas vidas. E às vezes nós fazemos por fé, mas Ele confirma que Ele está ali para fazer maravilha. Então, exatamente, Jesus foi convidado para estar ali, naquele casamento. Nós precisamos convidar Jesus para estar dentro do nosso lar, na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas finanças, em tudo. Nós devemos convidar Jesus para que Ele esteja administrando, ensinando, nos mostrando, nos revelando o que é necessário que se faça. Então, bênção para esse esposo que convidou Jesus. Por quê? E faltando vinho, a mãe de Jesus disse para ele: não tem vinho. Então, em certo momento da festa, acabou-se o vinho. E Maria, ela foi até Jesus para comunicar com ele que estava faltando vinho. Mas Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Então, em 2 situações que era para Jesus falar mãe, ele disse mulher. Por que mulher? Porque para o judeu, quando se chama uma senhora de mulher, ele está exaltando. Mulher é algo, uma palavra positiva, de elogio, de grandeza. Então, exatamente foi o que Jesus disse. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu quero dizer para você que Deus tem o tempo dele, a hora dele, a maneira dele. Então, por isso, nós temos que estar proposto a esperar o tempo de Deus. Porque, às vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como diz a Bíblia, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso, nós temos que estar proposto. Se você está esperando uma bênção de Deus, se você crê, ela vai chegar. Mas muitas vezes não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos de compreender. E quando Jesus diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Deus tem o tempo dele fazer todas as coisas. Por isso no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz, há tempo para tudo. Então há um tempo determinado para todas as coisas. E é por isso que nós temos que estar buscando a presença de Deus, para que vivamos no tempo de Deus, e não no tempo nosso. E foi isso que foi dito para Maria. Ainda não é chegada a minha hora. Então, Deus tem a hora dele, tem o momento, o tempo dele,
para agir. Por isso nós temos que estar bastante atentos, para nós não perdermos a fé, não ficarmos duvidando do que Deus pode fazer. Então Maria foi ao servente e disse: fazei tudo que ele vos disser. Então ela, no momento, não podia resolver nada. Mas ela foi para o servente e falou: olha, obedeça a ele. E foi o que Jesus disse em João 14, versículo 23. Se alguém me ama, ele obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, exatamente, feliz é a pessoa que está proposto a obedecer às ordens de Deus. Como é maravilhoso. Abraão, depois que se tornou pai de Isaque, que felicidade, que alegria, que bênção. Deus cumpriu a promessa. Mas certo dia, Deus fala com Abraão à noite. Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, me leva lá no monte, porque ali você vai sacrificar o seu filho. Imagine que choque para Abraão. Então Abraão obedeceu à voz de Deus. No outro dia ele pegou Isaque, a lenha, chamou os empregados e levou Isaque ali para o Monte Moriá, que significa Monte da Visão. Depois de 3 dias de caminhada, eles chegaram até lá. Então, chegando ali, eles subiram. Isaque perguntou: pai, está aqui a lenha, tem o fogo, mas está faltando uma coisa. O que é, meu filho? Está faltando a vítima para ser imolada. Aí Abraão disse: Deus proverá. Porque Abraão acreditava no Deus que ele servia. Então, chegando ali no monte, Abraão preparou-se tudo. Na hora que ele levantou ali a faca para imolar o próprio filho, o anjo disse para ele: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você é temente. Então ali Deus preparou ali um cabrito e Abraão ofereceu o sacrifício e voltou para trás, trazendo Isaque de volta. Então exatamente é diferente a obra de Deus daquilo que o homem pensa. Então a obediência está acima de qualquer coisa. E foi o que Maria falou com o servente: fazei tudo que ele vos disser. Eu digo para você, eu te pergunto, você tem feito tudo que Deus tem ordenado? Então nós precisamos ser obedientes. Obedientes a Jesus. E para sermos obedientes, nós temos que conhecer a vontade dele. E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para nós saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Então isso foi o que Maria disse: fazei tudo que ele vos disser. Então ela aponta nós para ir até Jesus. E quando nós aprendemos a palavra e obedecemos a palavra, Jesus garante: se alguém me ama, ele vai obedecer a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Está registrado em João 14, versículo 23. Então exatamente, se você ama a Deus, se você obedece a Deus, tenha certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos, de ser morada de Deus. E eu convido você, vamos ser morada de Deus enquanto estamos na terra. Por onde você passar, vamos buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Então exatamente foi isso que Maria falou para o servente: vocês devem fazer tudo o que ele vos mandar. E exatamente o servente passou a ficar ali para receber de Jesus. E diz a Bíblia: estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Então, os judeus, antes de comer ou beber qualquer coisa, eles tinham que lavar as mãos. Por isso que fala ali as talhas das purificações. Que os judeus não comem nada sem primeiro lavar as mãos. E estava ali aquelas vasilhas, que era colocado água, que eles usavam no ritual da purificação. Mas Jesus disse para eles:
enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Então a ordem foi dada para eles: enche de água essas talhas. Então foi dada uma ordem e eles obedeceram, encheram até em cima. E eu pergunto para você, você tem sido obediente a Deus 100%? Nós temos que estar na obediência de Deus, naquilo que a palavra nos ordena. Não devemos fazer nada pela metade. Devemos obedecer em tudo a ordem do Senhor. Mas para obedecer, você precisa conhecer. E quando conhecemos e obedecemos, nós nos tornamos morada de Deus. Então foi o que aconteceu ali. A ordem foi: enchei de água essas talhas até em cima. Então nós temos que estar em obediência a Deus em tudo que a palavra nos ensina, em tudo que a palavra nos manda. E como disse aqui, e eles encheram de água até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então tudo isso estava acontecendo ali no momento da festa. Tantas coisas estavam acontecendo. Então ali os serventes, eles estavam atentos a tudo. E quem é servo de Deus, ele está atento à voz de Deus. Porque às vezes aquilo que as pessoas não sabem, os segredos de Deus, é exatamente para o servo fiel. Ele recebe o segredo de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios capítulo 2, ele diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso são os segredos de Deus. Então, no meio de todo aquele movimento, tinha um grupo de pessoas ali, que era realmente os servos, que estavam ali para servir. E eles pôde participar dessa bênção toda. Tiraram a água, encheram as talhas, as vasilhas, e agora leva ao mestre-sala. Então, exatamente, o segredo de Deus é para o servente, é para aquele que serve. Eu convido você, vamos ser servos de Deus, servas de Deus, que o segredo de Deus vai ser revelado para você. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Continue conosco. A Sicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha souvenir nas cores prontas e self-color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você,
Crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também, como produto da nossa casa, o Emprecard. Ele é o braço comercial da Empremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremed Multiclínica. Empremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Então ali eles tiraram a água que tinha sido colocada naquelas vasilhas e levaram para o mestre-sala. E ali, logo que o mestre-sala provou a água feita o vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água. Então veja bem, como eu já disse, os segredos de Deus é para aquele que serve, é para o servente. Então, exatamente, eles estavam ali dentro da obediência, cumprindo uma ordem de Jesus, e eles pôde perceber tudo isso. Eles tinham certeza que eles foram até o poço, tiraram água, encheram as vasilhas. Agora, em obediência, eles pegam aquela água das vasilhas e levam para o mestre-sala. Mas quando o mestre-sala ali despejou aquela água num copo, não era mais água, mas era vinho. A transformação. Então, como disse aqui bem claro, que se bem o sabia os serventes que tinham tirado a água. Então, exatamente, os serventes, aquele que serve a Deus, ele recebe os segredos de Deus. Então, se você quer receber o segredo de Deus, seja um servo obediente, seja uma serva obediente, porque o segredo de Deus é para aqueles que o servem. Às vezes, para as pessoas, como diz Paulo mesmo, em 1 Coríntios 2, e o versículo 14, que as coisas de Deus parecem loucura para o mundo. Então, exatamente, parece loucura. Como Jesus disse aqui, vai lá e pega a água e enche as vasilhas. Então ali eles foram. Quando o mestre-sala pega aquela água e despeja num copo, não era mais a água, era vinho. Parece loucura. Exatamente. Mas, como diz a Bíblia, bem sabia os serventes. Quem serve a Deus, ele recebe a revelação. Assim como Jesus, quando ainda criança, o dia que ele foi apresentado ao templo, havia ali um casal de idosos, Simeão e Ana. Somente aquele casal pôde receber a revelação que aquela criança era o Messias, o Salvador. Exatamente, mais ninguém naquele momento ali. Somente aquele casal. Que a Bíblia diz que Simeão, tomando Jesus nos braços, aquela criança, ele disse, agora, Senhor, eu posso morrer em paz, que meus olhos viram salvação. Então estava ali também, a Bíblia diz, a profetisa Ana. Então ali, aquele casal se alegrou. Mas por quê? Porque eles estavam recebendo o segredo de Deus, a revelação celestial. Eles pôde perceber que não era apenas uma criança, mas era o Salvador que estava ali. E exatamente aqui também não é diferente. A Bíblia deixa bem claro que se bem sabia os serventes que tinham tirado a água,
Então, somente o servente pôde perceber o milagre, a transformação. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Aquele que serve a Deus, ele recebe. Como diz Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Há uma diferença para aquele que serve, para o servente, para o servo, para aquele que aplica sua vida à palavra de Deus. Os segredos vêm, as maravilhas acontecem. E muitas vezes parece loucura para o mundo. E como diz a Bíblia, que uma pessoa natural ela não compreende as coisas de Deus. Parece loucura, porque ela se discerne espiritualmente. E foi isso que aconteceu ali naquele momento. Chamando o mestre-sala ao esposo, disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, quando se fala vinho aqui, nós temos que entender que era o suco de uva fresco, porque a Bíblia faz distinção. Quando ela fala bebida forte, é bebida embriagante. E quando se fala do suco de uva, é aquele que é apenas o suco. Então, é exatamente o que nós precisamos de entender, a palavra de Deus. E o mestre-sala disse para o esposo: olha, todo homem põe primeiro o vinho bom, ou seja, o suco. E depois, então, quando as pessoas já beberam bastante, põe o inferior, ou seja, aquele que pode embriagar. Ele diz: mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, uma bebida natural, não embriagante. Porque Jesus, ele veio para cumprir e cumpriu toda a lei, de modo 100%. Ele não desobedeceu em nada. E no Antigo Testamento nós encontramos textos na Bíblia, por exemplo, em Provérbios 23, a Bíblia fala: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, escua suavemente. No seu fim ele morderá mais do que a cobra. Então a Bíblia já dizia antes, e Jesus conhecia esse texto, que nós não devemos nem olhar, porque ele pode trazer problema para as nossas vidas. No livro do profeta Abacuque 2, verso 15, disse: ai daquele que dá de beber o seu companheiro. Então tudo isso já estava escrito, porque o Velho Testamento já estava escrito na época de Jesus. E Jesus sabia disso. Então ele não veio para desobedecer, mas ele veio para cumprir, como ele mesmo disse. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E exatamente Jesus cumpriu 100% a lei de Moisés. E exatamente o que aconteceu aqui. Então o discípulo, ali estavam presentes. A mãe de Jesus estava presente. A família de Jesus estava presente. E como disse aqui, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então nós vemos essa maravilha acontecendo, mas são grandes ensinamentos para mim e para você, como diz aqui, que primeiro, Jesus foi convidado. Eu digo para você, convida Jesus para estar no seu lar, nos seus negócios, na sua casa. E se você convidar, pode ter certeza, ele vai. E as maravilhas acontecem, como aconteceu nessa festa. E graças a Deus que o esposo convidou Jesus para estar ali naquela festa. E se você convidar Jesus, na hora que você precisa, na hora que você necessita, no momento certo, ele fará as maravilhas acontecer. Depois o dizer de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Então nós devemos estar em obediência ao Senhor Jesus Cristo, como disse João 14, 23. Se alguém me ama, ele guardará a minha palavra. Ou seja, ele obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você for obediente às ordens de Jesus, você se torna morada de Deus. E que coisa maravilhosa quando uma pessoa é morada de Deus, porque o Espírito Santo vai estar presente na vida desta pessoa, como nós vimos aqui. E
Depois nós vemos o trabalho do servente, do servo. Aquele que serve, ele pode perceber os milagres. Ele recebe as maravilhas, os segredos de Deus, como aconteceu nessa festa. Enquanto todos estavam ali, alegrando, conversando, mas estava acontecendo algo que não podia faltar. Era ali a bebida, o suco, não podia faltar, o vinho. Ele tinha que estar presente. Mas acabou. Mas, graças ao convite, Jesus estava ali. E na hora da necessidade, ele trouxe a resposta. Então, para o servo, ele recebe de Deus a revelação. Ele recebe o segredo de Deus. Então, eu convido você, vamos estar atentos à voz do Senhor, às ordens de Jesus, ao mandato de Jesus. Porque quem obedece, ele recebe as maravilhas de Deus. Quem obedece, ele recebe de Deus a clareza espiritual. E ao vencedor, tem um prêmio reservado para ele. Então foi isso que aconteceu. E Jesus deu início às maravilhas. Como disse aqui, que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Então ele pôde mostrar que ele pode fazer maravilha e ele transforma as vidas das pessoas. Assim como Jesus transformou a água em vinho, ele quer transformar a sua vida também. Ele quer mudar as nossas vidas. Se você tem vivido uma vida de derrota, Jesus veio para te dar vitória. Se você tem vivido uma vida de doença, Jesus veio para te dar saúde. Se você tem vivido uma vida atribulada, Jesus veio para te dar paz. E a paz de Jesus é diferente. Como ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Então a paz que Jesus veio trazer é uma paz diferente. Então se você tem vivido problema financeiro, Jesus é a nossa prosperidade. Ele disse, eu vim para você ter vida e vida com abundância. Então exatamente quando nós buscamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós convidamos a Ele, Ele entra para fazer a diferença em nossas vidas. Então que você possa guardar isso no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que Deus em Cristo Jesus derrama do céu a tua graça dentro do seu lar. Por isso eu quero fazer essa pequena oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que tem nos acompanhado. Que cada dia Jesus possa entrar em nossos lares, na vida das nossas famílias, possa entrar realmente nas empresas, trazendo prosperidade, mas que cada dia sejamos servos, porque o servo, ele recebe a revelação. E que cada pessoa que tem nos acompanhado, que está nos acompanhando nesse momento, seja um servo, porque o servo recebe os segredos de Deus. E que o segredo de Deus esteja na vida de todo aquele que tem nos acompanhado pela TV Gerais. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para abençoar de forma gloriosa, de maneira poderosa, em nossos corações, em nossas vidas. Então, exatamente, eu quero deixar para você essa mensagem. Seja um servo. E o servo recebe o segredo de Deus, como ali os servos na festa receberam. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus continua iluminando você, a sua família. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro.
Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato. Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por